Ai, Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e hoje estou com uma cunhã jornalista amada, Inês Aparecida. Oi, Inês! oi, 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 gente. Oi, Cunhazetes, oi, Curumins. Oi, nós aqui de novo. Oh, nós aqui outra vez. Ó, se quem está assistindo aqui está estranhando que a... Cadê a Eble Rebouças? Cadê a Eble? Cadê a Eble? Pois hoje a Eble tá e não tá, né? Nesse momento ela não tá, mas ela tá. Ela aparece no episódio, viu, gente? Vou deixar ela contar aqui o que é que ela tá fazendo, porque que a danadinha não tá aqui com a gente. Escuta só. Oi meninas, curumins e cunhazetes. Tô passando aqui para dizer que eu tô, mas não tô, certo? Tirei uns diazinhos de férias, tô em pleno cerrado aqui do Tocantins, no Jalapão. 38 graus de temperatura, meu povo. Uns 40 e poucos de sensação térmica. E não vou poder estar presente em parte do episódio, certo? Mas espero que vocês gostem aí da companhia das outras duas cunhãs. E no próximo estarei full time conversando com vocês. Beijo! A Eble Rebouças deixando saudade hoje aqui, mas já já você vai ver que ela tá, então nem deixa tanta saudade. Tá curtindo férias, a danadinha, né? Muito danadinha. Pois hoje, gente, a gente está no finzinho de setembro, né? E setembro, para quem não sabe, é um mês marcado por várias cores. Tem o amarelo, que traz um alerta sobre o cuidado com a saúde mental, tem o azul, que marca a luta pela inclusão da comunidade surda, e o verde, que marca a luta de todas as pessoas com deficiência. Para falar dessa causa tão importante, conversamos com o advogado Emerson Damasceno, que é um importante ativista e gestor público da área de inclusão. A conversa, gente, foi boa demais, então tem que assistir até o fim, tá? Em seguida, a gente fala também sobre as eleições do Conselho Tutelar e algumas atualizações nacionais e locais. Está recheado o programa de hoje, então fica com a gente até o fim. Antes de começar, a gente tem aquele recadinho do financiamento. As Cunhãs é um trabalho feito de maneira independente, com o apoio de Cunhazetes e Curumins que estão com a gente, ó, desde o começo, coisa linda demais. Se você também quiser nos apoiar, é bem facinho, pode escolher três maneiras. A primeira, você pode nos apoiar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Também pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser pela plataforma Orelo, se você nos escuta por lá, dá para nos apoiar por lá sim. A contribuição, gente, pode ser de qualquer valor, do fundo do coração mesmo. Mas a gente faz assim, a partir dos R$ 10 por mês, a Cunhazete e o Curumim, que contribui, vira um assinante e passa a receber um episódio extra todo mês, exclusivo, não é desses episódios que a gente bota para todo mundo ouvir, não. É um exclusivo e ainda participa da gravação, que é sempre bacana, a gente faz geralmente no finzinho do mês, então a próxima da gravação está bem pertinho. Ah, se você mandar o Pix, deixa naquela descrição do pagamento o seu e-mail, tá bom? Para a gente poder entrar em contato depois. E aí, isso vai lá, curte a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Vai, deixa o sininho acionado, né? Lá no Spotify, no Deezer, por onde você nos escuta, para sempre receber episódio novo. Compartilha com seus amigos, com as pessoas que você conhece, tá bom? E é isso. Agora sim, bora começar. Bom, então, como é tradição nas Cunhãs, né? Você já sabe, sempre que temos um convidado, uma de nós faz a apresentação e hoje eu vou pedir que a nossa querida Inês Aparecida faça as honras da casa. Por favor, Inês. Tu gosta, né, de me mandar fazer essas apresentações? Adoro. Pois hoje estamos com Emerson Damasceno, que é uma pessoa com deficiência, desde um atropelamento em 2014, quando ele estava treinando para o Ironman Fortaleza. Me lembro demais. É advogado desde 1993, graduado e pós-graduando em Direito e Processos Constitucionais pela Universidade de Fortaleza, Unifor. É atual presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB. Também é presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará. É coordenador especial da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Fortaleza desde 2017. Então, não é dessa gestão só, desde a gestão do Roberto Cláudio, né? Em 2019, representou o Conselho Federal da OAB na sede da ONU, em Nova York. Na ocasião, falou e denunciou as políticas públicas de exclusão do governo Bolsonaro. Foi ótimo. Como também a instabilidade democrática no Brasil.
E ele esteve novamente na ONU agora em 2023. Pois com a gente, com vocês, o companheiro Emerson Damasceno. Pois é, Emerson. Primeiro, acho que obrigada novamente por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. E conta como é que é esse negócio de ficar indo lá na ONU, representar o Brasil, para falar dessa luta tão importante, né, que é a luta das pessoas com deficiência. Como é que é esse negócio? Pois é, olha, muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui de novo, principalmente no setembro, nosso Setembro Verde, que é o mês de luta, né, das pessoas com deficiência aqui no Brasil, embora, né, a gente sabe que a luta nossa é constante, né, apenas no mês de setembro, mas enfim, é demarcatório aí. Foi muito legal, né, tá por 2 vezes na ONU. Eu, na verdade, nunca me imaginei que iria ter a oportunidade de comparecer, ou, enfim, muito menos falar, né, ali na sede da ONU em Nova York. Mas, assim, foi uma coisa que aconteceu. Eu decidi, após o atropelamento de 2014, né, eu passei por uma época muito difícil, muito ruim, que eu acho que acontece com qualquer pessoa que acaba tendo uma mudança muito radical de vida, assim. Eu estava treinando com Ironman, atleta e tudo, de repente fiquei paraplégico por conta do atropelamento. A violência no trânsito, ela é, quando ela não mata, ela pode levar a pessoa a ter consequências muito grandes, né, muito graves, foi o que aconteceu por conta da lesão medular. E eu fiquei esse período aí de 6 meses a um ano realmente, que eu acho que isso aí todo mundo passa e tem o seu tempo específico. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia conseguir fazer alguma coisa. Até que eu me lembrei, um dia eu estava de bem, minhas armas são armas jurídicas, eu sou advogado, né, recebi um convite para participar da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB Ceará. Fui, mas eu fui naquela história de, cara, eu sei que eu não aguento uma semana. E eu tô lá nessa comissão desde 2016. Nossa, são 7 anos já, né? Quase 7 anos. 7 anos. Aí, Emerson, enfim, e só uma bom, dúvida. Antes disso, tu já tinha alguma interlocução, alguma atividade nessa área de inclusão e acessibilidade, ou só depois do atropelamento? para não dizer que eu não tinha nenhuma, eu tinha criado com 2 amigos aqui, o Valder Cantídio e a Luciana, é, uma página chamada Rei do Camarote Fortaleza. Eu tinha atividade com mídias sociais, né? Sempre fui militante pelos direitos civis e tudo, mas nada especificamente em relação contra o capacitismo e pela inclusão. Mas nessa página a gente denunciava as pessoas que ficavam utilizando vagas de pessoas com deficiência. Tanto que depois eu achei engraçado, eu fui ver algumas postagens antigas, rapaz, eu tava me ajudando ali desde aquela época que nem imaginava, né? Mas assim, não tinha nada especificamente, e eu tive a grata oportunidade de ter uma visão de uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência. Eu, inevitavelmente, não iria nunca ter essa militância que eu tenho se eu não tivesse tido a lesão medular e me tornado uma pessoa com deficiência. Aí, enfim, isso me levou à questão institucional da OAB, né? Me levou a ir em vários espaços, como a STF, a audiência pública, como no Mercosul também, uma reunião de altas autoridades sobre direitos humanos, já participei, e na própria ONU por 2 vezes, né? Tive no salão, na Assembleia Geral da ONU também, agora nesse ano, 2023. Enfim, isso eu não chegaria lá se eu não tivesse entrado aí de cabeça nessa luta, né? Que é parte da minha vida, mas também hoje é uma missão de vida também. Enfim, estamos nela. E obviamente é muito desafiador, mas ao mesmo tempo abriu muito a minha cabeça, assim, porque quando a gente não tem deficiência ou não está imerso nisso, a gente não percebe que a sociedade ela é tão excludente para grupos vulnerabilizados, entendeu? Eu tive um olhar muito mais empático a outras minorias sociais oprimidas, como mulheres, LGBTQIAPN+, pessoas pretas, quilombolas, indígenas, porque a gente fica naquela história de que, embora tenha uma militância por direitos civis, a gente sabe que aquilo é justo e tudo, mas você percebe como é contundente e opressor depois que a gente está imerso numa determinada minoria. É quando a pessoa sente na pele, né? É quando a pessoa sente na pele, no caso.
Você sentiu demais. A gente sempre comenta isso, porque aqui não existe na imprensa livre, como eu chamo, na imprensa tradicional, matérias, depois de uns tempos para cá que veio ter, mas passou décadas sem ter matérias sobre pretos, sobre minorias, outras e tal. Por quê? Porque nas redações não tinha gente assim. Ou seja, a pessoa não sente a necessidade de falar, porque nem conhece, desconhece o problema, porque não faz parte do problema. Emerson, me diga uma coisa, por que é que o 21 de setembro foi o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência? Por que é que escolheram essa data? Foi escolhido porque é o dia da árvore também, né? Tem a ver com é o mês da primavera, enfim, foi utilizado, foi escolhido por isso, né? É, eu acho que até teve uma questão um pouco de quando houve a escolha, também aquela coisa mais. A gente tem que fugir sempre, pessoal, e eu gosto de destacar isso, é de duas visões que são muito equivocadas sobre pessoas com deficiência. É uma visão assistencialista, de que são pessoas pobres, coitadas, que têm que ser ajudadas, e uma visão também capacitista, que é a do super-herói, que, olha, um exemplo, fulano, o Emerson, o Superação, né? Beltrano, é um exemplo de superação, né? Que joga a responsabilidade da superação para as pessoas com deficiência. Isso é um truque que a gente não percebe quando não está muito ligado com a luta. E um detalhe, e como se a deficiência fosse algo a ser superado. O que se tem que ser superar, o que tem que se superar são as barreiras, né? A visão moderna, a visão realmente de direitos humanos hoje, ela deixou muito claro que você tem que a deficiência é uma característica de um grupo de pessoas, né? Milhões de pessoas aqui no Brasil. Agora, o que se tem que olhar são as barreiras criadas pela própria sociedade, urbanísticas, arquitetônicas, atitudinais, de transporte, enfim, diversas. E essas barreiras, sim, é o que coloca uma pessoa num grau de desvantagem muito, muito maior. Então a sociedade fica jogando assim, tipo, não. Que nem aquele exemplo que a gente vê que de vez em quando pipoca como se fosse um meme, que pega um trabalhador que está trabalhando 24 horas por dia, fazendo entrega, e é um cadeirante, numa cadeira de rodas, olha, você que não se esforça muito, tá vendo aí, não tem desculpa. Na verdade, não, aquilo é uma coisa crudelíssima que pessoas que estão tendo que continuar trabalhando de alguma forma porque o Estado já não consegue dar um pouco de justiça social para quem não tem deficiência, imagine para quem tem, né? Então, a gente tem que fugir disso sempre. Eu podia fazer uma autodescrição rápida, pessoal, porque eu esqueci. Foi não. É um costume, porque a gente sabe que tem um público de pessoas com deficiência visual, que baixa visão, pessoas cegas mesmo. Eu sou um homem branco de 51 anos, um homem cis branco, pele clara, cabelo escuro, curto. Ele está mais escuro do que o normal, porque eu estou pintando aqui. Enfim, a barba bem rala, estou de óculos de hastes pretas aqui, e no ambiente do meu escritório em casa. Atrás de mim tem uma TV com imagens variadas, uma placa da Rua Marielle Franco, uma capa de um disco dos Beatles e um quadro com as cores do orgulho. Acho que a gente podia fazer nós três também, né? Porque de vez em quando tem gente que pede e a gente também não se liga nisso, é muito equivocado. Ó, eu sou também uma mulher branca, cabelo curto na altura do pescoço, tô de óculos também, mesclado azul com preto e uma blusa bege. Ebele. Vou fazer. Eu sou uma mulher branca também, estou com cabelo preso, cabelo meu castanho preso, com meu famoso caju, né? Que é o coque lá no alto da cabeça. E estou aqui num ambiente todo branco também, e é isso, né? A gente se considera branca, mas a Evelyn, assim, quando a pessoa fala branca, a pessoa logo pensa na cor branca, mas ela é uma branca, assim, bronzeada, assim Ó, também como eu. Não somos negras, infelizmente. Eu queria ser negra, sabia? Pois eu sou, pelo meu genoma, eu sou indígena. Aí eu tenho aquela cor, assim, misturada, meio parda, né? Estou com a blusa estampada e outra por dentro, uma camiseta laranja. Não estou de óculos, mas não é porque eu não uso, é porque eu boto lente de contato. E tenho os cabelos castanho, porque é pintura, é tinta. Mas ele, se eu deixasse, ele estava bem branco.
Muito bem. A gente tem que fazer isso com mais frequência mesmo, com certeza. E é uma questão cultural, né? Teve um dia que eu fui fazer mediar um debate lá no Centro de Humanidades, na Faculdade de Educação, aliás, e é uma coisa assim, é da cultura deles, já é uma coisa, né, que faz parte da rotina. Qualquer evento tem a autodescrição antes, é uma coisa que a gente tem que ir fazendo para se acostumar e acostumar as pessoas mesmo. É Muito mesmo. bem lembrado, Emerson, obrigada. E bora continuar. Pois é, a Emerson, gente. vai lá. Manda, Evelyn, manda. Não, eu queria te perguntar, você está muito antenado, vivendo esse dia a dia, as discussões mais contemporâneas no que diz respeito à inclusão, à legislação e às conquistas, né? A gente queria saber o que é que tem de novidade, tanto em termos de lei mesmo, se a gente tem avançado de alguma forma, e de discussões, o que é que você tem visto de mais contemporâneo em relação a esse tema? Olha, a grande luta mesmo aqui no Brasil, principalmente, não é nem a gente ter um avanço maior do ponto de vista legislativo, que a gente já tem, né? A gente precisa efetivar o que foi conquistado do ponto de vista jurídico. O arcabouço legal é moderníssimo, né? O Brasil não só subscreveu, como ratificou a Convenção Internacional da ONU, né, ao nível de emenda constitucional. Por exemplo, países como os Estados Unidos não ratificaram ainda. E nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Federal, temos a Lei Berenice Piana, que trata da Política Nacional de Assistência à Pessoa Autista. Temos algumas legislações novas, né, estatutos municipais, como temos aqui em Fortaleza, tem a política estadual que está sendo encaminhada aí aqui ao nível do estado do Ceará. A questão é o gap que tem, o abismo que tem entre o que está posto, garantido, né, na lei e o que é na prática, né? Porque a sociedade ela é capacitista. Capacitista é você enxergar a pessoa em função da deficiência dela. Então, a pessoa com deficiência ela já está, pela sociedade, excluída. Isso é uma coisa tão óbvia que a gente, quando verifica eventos, por exemplo, eventos são pensados, executados, feitos por pessoas sem deficiência para pessoas sem deficiência. Né? A questão da inclusão de mais de 10% da população, segundo a PNAD de 2022 aqui no Nordeste, que tem algum tipo de deficiência, é considerado como custo ainda para boa parte dos gestores públicos e privados, né? E às vezes, quando você pega, quando se contempla o que a Constituição determina a legislação, é como se fosse um favor, que não é favor nenhum, é direito das pessoas com Emerson. deficiência, é uma obrigação. Pois Queria não. até fazer assim, um comentário, porque teve nesse, semana passada, assim, há alguns dias, né, teve aquele Festival de Town, e muito falado, muito midiático e tudo mais, e aí estava se colocando como inclusivo, e eu vi um texto de um colega meu, jornalista, Jairo Marques, que é da Folha de São Paulo, falando da coisa do cercadinho, que é o que um evento desses destina às pessoas com deficiência. E que ele, assim, é totalmente assim, absurdo. E ele falou, muitas pessoas, muitos cadeirantes não conseguiram assistir, ficaram no cercadinho, tá? Assim, em tese, o evento, então, é acessível, mas só que não, né? É só na teoria. Então, é só para inglês ver mesmo, né? Camila, é exatamente o que eu digo, eu gosto de falar. A inclusão no Brasil, e isso não é em Fortaleza, no Ceará, eu digo no Brasil todo, ela tem, mas está faltando. Obviamente que tem aqui, tem ali, mas quando você vai a fundo, ela tem, mas está faltando. E isso é o que ainda é esse abismo entre o que a lei determina e o que tem na prática. Claro, óbvio que a gente tem avançado muito, mas a gente tem que ter a humildade, quando eu digo nós, gestores públicos, privados e pessoas sem deficiência, de que o que tem sido feito é muito pouco e não é nenhum favor, é obrigação. E é muito pouco porque são séculos de exclusão. Séculos, quando eu me refiro ao Brasil, mas em relação à humanidade, são milênios, né? Porque a gente pega, por exemplo, Aristóteles e Platão, a República e a política, você vê que tem, para se construir a sociedade ali de então, você tinha que o direito de sacrificar seus filhos para ter aquela sociedade mais produtiva, né? Em textos bíblicos também tem isso, né? E de um século para cá, principalmente século XXI,
2021, a gente tem uma evolução muito maior, humanística, até pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição mesmo aqui do Brasil e tudo, em que você tem essa evolução. Mas ainda é muito pouco, porque é uma população de milhões e bilhões no mundo, aproximadamente mais de 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência, mais de 1 bilhão de pessoas, que é excluída ainda, por diversos motivos, né? Então é por isso que a gente tem que fazer essa fala às vezes dura, né, que algumas pessoas não entendem, mas é uma fala necessária, porque, e eu digo isso com toda, sabe, assim, eu sou insuspeito, porque eu vi o mundo antes e achava que estava tudo legal em relação a, mas não está mesmo, não está mesmo. Então, é necessário que a gente tenha essa chamada, não só no mês de setembro, mas em todos os meses, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da representação no legislativo, né? A gente vê, tem diferenças muito grandes, né, em termos de representação de homens e mulheres, né? Então, as mulheres são minoria, os negros são minoria, mas se a gente pensar nos deficientes, nas pessoas com deficiência, aí é que é uma minoria mesmo, né? A gente tem, assim, conta nos dedos, né? Lembro aqui da Mara Gabrilli, que é uma figura ali que ganhou destaque, é senadora, mas, assim, quem são os outros? E isso, claro, com certeza vai refletir na legislação. Mesmo sendo muito avançada, a gente acaba tendo pouca atenção para certos temas, né? Eles acabam ganhando muita força em certos momentos, né? Eleições, por exemplo. Mas como é que, assim, como é que está a organização, os movimentos de luta das pessoas com deficiência, como é que eles estão se organizando para mudar esse quadro? Claro que tem uma mobilização, existem, eventualmente você pega nos parlamentos, sempre estão chegando mais pessoas com deficiência, mas essa disparidade é muito grande ainda, né? Eu tinha feito um artigo, acho que foi até no Povo, em 2020, salvo engano, que era o direito à representatividade nos parlamentos, né? Porque a gente tinha só 2 parlamentares no Congresso Nacional, era Mara Gabrilli e o Felipe Rigoni, que acho que não foi reeleito, com deficiência, né? E agora, salvo engano, são 3. A Mara continua e tem mais 2 deputados federais. E é muito pouco. E isso leva a essa crise mesmo, porque as pessoas não vivenciam isso e por não vivenciarem, muitas delas não sabem nem do que é que estão votando e tratando. Um exemplo bem à mão aqui, né? A questão da lei que instituiu o cordão de laço de fita com desenho de girassol, uma lei federal, como símbolo nacional das deficiências ocultas. É um movimento que é internacional, que nasceu lá pelo Reino Unido, né, que não se referia apenas às deficiências ocultas, mas também a alguns tipos de doenças raras, alguns tipos de transtornos que não são legalmente caracterizados como deficiência aqui no Brasil. O que é que gerou isso? Se excluiu uma parcela que poderia estar utilizando o cordão, sabe? Por um pouco de desconhecimento, porque a lei, ela é, primeiro, facultativa, tá? Ela não substitui a identificação, ou seja, a pessoa não vai ter acesso a um serviço público por conta daquele cordão e gera uma confusão danada. Então, por exemplo, pessoas com TDAH que não há ainda a configuração de que é uma deficiência, pode até vir a ser, não estão contempladas em tese, né? É como se, a grosso modo, você pegasse as cores ali que estão ali naquele quadro ali atrás, LGBTQIA+, e colocasse só como símbolo de uma determinada categoria, e, enfim, já tradicionalmente sendo utilizado por outra questão. E isso é um fato difícil na elaboração, na votação das legislações. A falta de representatividade leva a isso. O que há, Camilo, é um problema crasso, é que são várias deficiências, você tem particularidades e tudo, e há essa coisa de conflito mesmo, né? Às vezes você vai para um evento em que há uma pessoa com deficiência X que, não, eu não estou sendo levado muito em consideração, porque está se falando só na outra deficiência e tal. Isso gera um pouco de desmobilização, o que não é legal, porque há um ponto comum, né, pela inclusão enquanto capacitismo, que é comum a todas e todos nós. E aí, mas enfim, eu sou um otimista nato, acredito que a gente chegue lá.
A chamada Lei de Cotas foi de 1991, Emerson. E ela impõe às empresas, a lei de cotas com referência a trabalho, impõe às empresas com mais de 100 funcionários um quadro de efetivos de 2 a 5% de pessoas com deficiência, né? Aí eu pergunto a você, essa lei é cumprida? O empregador é resistente a cumprir a legislação? Existe aquele que vai dizer, eu passei um tempo assessorando, vou só para poder ilustrar. Eu passei um tempo assessorando o que o pessoal ainda continua chamando de Delegacia Regional do Trabalho, que é a Superintendência Regional do Trabalho. E lá, você sabe, né, tem fiscalização, papapá, vocês sabem. E eu me lembro de uma história que uma empresa não estava cumprindo essa lei das cotas de 91. E o empregador, o patrão lá, era até uma pessoa bem conhecida, disse assim: eu prefiro levar a multa, eu vou falar o que ele disse, que eu achei grosseiríssimo. Eu prefiro levar a multa do que empregar um aleijado. Aí eu te pergunto, continua tendo essa resistência de cumprir essa cota? Olha, eu não diria resistência a cumprir a cota necessariamente. O que há é uma reclamação dos empregadores, no sentido de que eles não encontram a mão de obra para poder cumprir, preencher aquelas vagas, tá? A lei de cotas, eu considero que ela cumpriu o seu papel, mas ela é, na prática, hoje muito ruim, porque ela é uma lei que garante a base da pirâmide, não leva em conta que você tem pessoas muito qualificadas, Não. para cargos de chefia, de gerência, cargos de liderança. Não tem isso na lei. E o Estado brasileiro, quando eu digo Estado, é lato sensu, né? A sociedade brasileira, ela faz o seguinte: você não trabalha, você não sai de casa, fica na tua, você vai receber um BPC Loas, um benefício de assistência social, então uma aposentadoria por invalidez, em vez de ter que trocar por um salário mínimo, entendeu? É aquele tem, mas está faltando que eu me mencionei antes. Então, é necessário uma reformulação da legislação para que ela seja cumprida. E o empresariado também tem culpa, primeiro porque ele não quer pagar mais. Se ele está tendo dificuldade, ele tem que oferecer cargos melhor remunerados, porque quem efetivamente está no mercado de trabalho e formalizado ali tá ganhando bem e não quer ganhar só um salário mínimo, né? E segundo, existe um princípio constitucional que é o da adaptação razoável, trazido pela Constituição, pela Convenção Internacional da ONU, que o ambiente de trabalho tem que estar também adaptado de uma maneira razoável, e não necessariamente está. Se não está, como é que o trabalhador vai laborar numa determinada empresa? E levando em conta também, pessoal, que como o capacitismo é estrutural, a exclusão é estrutural, o trabalhador, ele, para poder ir trabalhar, ele tem que sair de casa, ele tem que ter acessibilidade na rua dele, na calçada dele, para conseguir ir até, por exemplo, um terminal de ônibus que esteja com elevadores funcionando, que tenha acessibilidade, para poder chegar lá. Então, tudo isso contribui para que a pessoa com deficiência não vá ao mercado de trabalho e leva a números terríveis, cruéis, como a última PNAD que eu me referi, 2022, o abismo entre pessoas com e sem deficiência, e principalmente a mulher com deficiência, que acaba sendo muito mais prejudicada na prática, né? Não estou querendo dizer que não houve evolução, que a lei de cotas não cumpriu e não cumpre ainda alguma funcionalidade, mas essa discussão tem que ser feita. E pelo Congresso Nacional, né? A gente teve agora várias rodas de conversa com o próprio Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, através da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está fazendo rodízios assim, nos estados, e uma das sugestões que a gente colocou, eu mesmo coloquei, foi que houvesse um decreto federal para garantir uma cota nos cargos comissionados do governo federal para pessoas com deficiência, para a gente conseguir trazer isso, União Federal, estados, Distrito Federal e depois municípios também. Tem que dar o exemplo, tem que começar por lá, né? A gente espera que isso saia, porque não tem, Camila, Ebeli, Inês, não existe inclusão se não houver convivência. Eu ouvi isso num evento, não lembro quem veio essa frase, eu achei muito feliz, sabe? Não tem, se você não convive com pessoas com deficiência, você não vai perceber a imensa gama de barreiras que a gente convive no dia a dia, entendeu?
todo tipo Total. de barreira. Então, a convivência é imprescindível para a gente evoluir e melhorar como sociedade. E eu vou dar só também, e eu achei incrível essa frase, e só dando um testemunho, porque nas universidades federais a cota para pessoas com deficiência é mais recente do que outras cotas, né? E aí, aos poucos, os estudantes foram chegando, né, com as mais diferentes deficiências. Lá no curso de jornalismo temos um estudante com deficiência visual, tem estudante com deficiência, tem dois estudantes com deficiência motora, realmente são cadeirantes, e a gente, isso eu acho que é fantástico para todo mundo. Por exemplo, tem um estudante deficiente visual que está tendo aulas da minha disciplina de jornalismo audiovisual, e eu estou tendo que me reinventar como professora, e eu acho que isso é muito rico para mim, para ele, espero que seja também, e para os colegas dele, que estão ali acompanhando toda a trajetória desse estudante, que está sendo super bem sucedido, está indo bem nas disciplinas, está, assim, é super competente, não tenho o que dizer. E é isso, é a nossa, a deficiência maior é de quem não enxerga isso, né? Que é a nossa, a sociedade capacitista, é isso. A gente diz sempre que não são as pessoas que são deficientes. Deficiente é a sociedade, são as cidades, são os estados, é o país, enfim. Agora, só para ilustrar rápido, né? É bom a gente lembrar que isso é estrutural também no globo todo. Agora, na ONU, eu fiz uma amizade muito grande com a delegação da Austrália. Então, muito forte a delegação lá. E uma amiga minha, a Claire, ela trabalha com pessoas com deficiência na Austrália e com empregabilidade. O que é que eles fazem? Eles treinam as pessoas com deficiência, principalmente para trabalho remoto, né? A Austrália também é um país continental, imenso, né? Então, elas fazem isso porque tem essa dificuldade. Obviamente, não é a mesma que nós temos aqui, no sul global, né, na periferia do capitalismo, mas também tem lá. Também tem lá isso. Emerson, queria te fazer uma pergunta agora ao Emerson pessoa com deficiência, né, pessoa com cadeirante, e ao Emerson gestor, tá certo? A gente que não tem deficiência, né, enfrenta dificuldades de locomoção em Fortaleza à torta e à direita. E a gente fica imaginando o que é uma pessoa com cegueira, um muletante, um cadeirante, o que deve enfrentar. A Camila, e aí você está na gestão municipal, né, desde a gestão passada, e eu acho que talvez você tenha uma visão mais realista do que acontece. A Camila recentemente fez uma série de denúncias aqui de um local perto de onde a gente mora, que está tendo uma obra de um super prédio, não sei se é um super prédio, mas é um prédio grande, com certeza. E essa obra simplesmente comeu metade da calçada. A calçada ficou assim estreitinha com só dois pezinhos. E fez denúncia e falou, nada aconteceu, nada aconteceu. Eu te pergunto, qual é o problema, né? Por que que a gente não olha, pelo menos para esses casos mais bizarros, e resolve a situação? Falta realmente vontade política? O que que acontece? Você, como gestor, né? O que é que você pode falar a respeito disso? Olha, eu acho que esse caso aí até chegou a mim também. Se for o mesmo, encaminhei e parece que uma autuação já houve, né? Não sei se houve a mudança. Mas é o seguinte, o capacitismo é estrutural, né? Então, isso, a gestão municipal aqui em Fortaleza não está também imune a isso. Por quê? Porque até o desenho que se tem da estrutura aqui, ela outorga à coordenadoria, que é a COPEDEF, uma coordenadoria sem uma autonomia administrativa, como, por exemplo, uma coordenadoria vou dar um exemplo aqui, da juventude, né? Existe uma previsão de que no Fortaleza 2040, que a coordenadoria se torne uma secretaria. Eu defendo que a gente tenha uma secretaria nas principais capitais. A quarta capital do Brasil já deveria ter, né? A gente tem um exemplo aqui, né? Eu não estou, de forma alguma, fazendo uma crítica à criação de uma secretaria estadual, até porque eu sou defensor também, tutor e defensor dos animais, mas a gente criou primeiro no Estado uma Secretaria de Proteção Animal e não criamos ainda a Secretaria Estadual, como tem, por exemplo, em São Paulo. Lá tem municipal e estadual, da pessoa com deficiência. Houve um avanço no governo do Estado que separou idoso e pessoa com deficiência para uma coordenadoria. Inclusive, o coordenador é super competente, um jovem professor autista, que é o Lucas, né, que está no governo do Estado. Agora,
Prefeitura de Fortaleza, isso também não foge à regra. A gente está num ambiente em que as pautas elas avançam, claro que há um avanço de questões assim, por exemplo, matrículas de pessoas com deficiência na rede pública, a questão da saúde, tudo, mas a discussão mesmo, ela não é principal como deveria ser. E eu digo isso em qualquer local que eu compareço. Recentemente teve uma audiência pública na Câmara Municipal, né? E todo mundo estava fazendo uma série de críticas lá legítimas e tudo. E eu falei, olha, tudo que está sendo dito aqui é o que está acontecendo na prática, com talvez uma discordância aqui e ali pontualmente, mas na prática é isso. Né? A gente que é gestor, que está gestor, né? Não é, mas está, tem que ter a humildade de reconhecer que tudo que é feito ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. A discussão. Eu tive agora na entrega de OPMs, que são órteses, próteses e materiais médicos, lá no Oeste de Borba, né? Que é uma fila, além de legal e moral, uma fila que se demora anos que a pessoa está aguardando aquele tipo de material para ter o direito de ir e vir. No caso de quem está recebendo uma prótese, de quem está recebendo outra tecnologia assistiva, como uma cadeira de rodas, né, que eu utilizo. Então, você imagina, a pessoa não consegue sair de casa porque o Estado não cumpriu, o Estado lato sensu, o dever de entregar aquele equipamento. E eu falei, eu estava lá com o meu chefe principal, que é o prefeito, eu disse, olha, tudo que está sendo feito aqui não é favor nenhum, é direito das pessoas com deficiência. E também eu digo, tudo que é feito aqui ainda é muito pouco, porque a urgência é imensa. No Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil mais ainda, as pessoas com deficiência às vezes são taxadas como ranzinzas, como grosseiras e tudo, mas, cara, porque tá todo mundo cansado, sabe? De dezenas de anos, e quando eu digo anos, às vezes é a existência toda daquela pessoa que está sendo excluída e que não aguenta mais aquilo. Então, o gestor, a gestora, os gestores em geral, têm que ter a humildade de saber que essa pauta ela tem que ser aprofundada de uma maneira muito mais radical e séria. Né? E aí eu não fujo da responsabilidade, não. Eu mesmo sei, né? E tento fazer o meu melhor e torço também para que quando vierem futuros gestores, que eles façam muito melhor do que a gente está fazendo agora. Emerson, a gente quer agradecer essa conversa, foi muito bacana mesmo. Eu acho que é aquela pequena contribuição, a gente não podia deixar de falar desse tema nesse Setembro Verde, e mais do que tudo, já fizemos episódio anterior sobre a questão das políticas públicas para pessoas com deficiência, voltamos agora ao tema, voltaremos no futuro próximo também, porque é um tema que tem que estar sempre voltando, e a gente agradece e parabeniza porque assim, é isso, a gente precisa de gente ativista que esteja 100% envolvida com os temas, lutando pela melhoria da sociedade. E no seu caso, é isso que a gente vê e dá muito orgulho. Muito Eu que obrigada mesmo por estar agradeço. nessa luta. Imagina, eu que agradeço demais a vocês, né? Vocês sabem que são inspiração, porque vocês fazem uma agitação mais do que necessária politicamente, nasceram durante a pandemia, né? Enfim, ajudaram tantas as pessoas. E eu digo o seguinte: vou me despedir com uma frase que eu ouvi durante uma reunião de secretariado do ex-prefeito, né? Que foi quem me convidou, o ex-prefeito Roberto Cláudio, que estava lá, todos os gestores da gestão. Ele disse: olha, o Emerson aqui. Ele é um ativista dentro da gestão, né? Eu tenho a impressão que muita gente na época não levou aquilo como elogio, mas para mim foi um dos maiores elogios que eu já recebi, sabe? E é realmente o que eu continuo sendo. Eu continuo sendo um ativista. Eu nunca vou dizer que o que está certo não é certo e o que está errado não é errado. Eu vou fazer sempre isso. E espero estar contribuindo mais. E muito obrigado e continuem assim firmes e fortes e mulheres inspiradoras. Bom, gente, a conversa foi boa demais mesmo. Não falei? Não disse? Pois pronto. Agora a gente vai fazer todas aquelas atualizações que eu disse no começo, mas nesse, né, para juntar, para ficar com aquele temperinho bom, a gente vai fazer isso no momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento discunhã. Inês, vou passar a palavra para ti primeiro, porque eu sei que você tem uns discunhãs muito bons, recheadíssimos, manda bala. É o seguinte,
não é nem hoje também, não é nem assim desabafo demais, não. E ao mesmo tempo é. Vou falar sobre o Conselho Tutelar, que vai ter eleição, as eleições para os novos membros do Conselho Tutelar será no dia 1º de outubro, ou seja, próximo domingo. O Conselho Tutelar, para quem só ouve falar, a gente ouve muito falar, mas às vezes não sabe o que é. Dá uma explicadinha. É um órgão autônomo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e tem como principal missão zelar pelo cumprimento dos direitos infantos juvenis das crianças e dos adolescentes, atuando de forma preventiva e intervindo sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados. Os conselheiros tutelares são eleitos diretamente pela população e exercem um papel de extrema relevância na comunidade. A eleição dos conselheiros tutelares é realizada de 4 em 4 anos, ou seja, eles têm um mandato de 4 anos. E aí é que está a importância de eleger um bom conselho tutelar. O medo, inclusive eu ouvi algumas pessoas, o medo é que sejam eleitas pessoas nada a ver, pessoas que são futuros cabos eleitorais de vereadores. Tu sabia que tem isso? Bota lá um candidato a vereador ou já um vereador introduz, arranja uma maneira do cara ser eleito, não é nada, é para fazer politicagem naquela regional, naquele bairro e tal. Mas o ECA aqui tem uma relação, quem se interessar, de pessoas que são realmente comprometidas. Aí você diz assim, quem é que pode se candidatar? Maiores de 21 anos, com ensino médio completo, que tenha comprovado experiência na área de direitos da criança e adolescente, porque tem uma prova. Não é assim, não. Tem uma Primeiro prova. eles fazem uma prova, né, Inês? Depois é Primeiro é que uma tem a prova eleição. sobre o estatuto. Para poder você ser candidato, você tem que passar naquela prova, certo? Aí tem que saber o estatuto da criança e adolescente, direitos, um bocado de coisa. Mas o perigo é esse, que não interessa que a pessoa saiba, né? Pode saber muito bem ali O a Sérgio lei. Moro passou em concurso, né? E não é como passa em concurso, e não ser realmente uma pessoa comprometida com os direitos e com a proteção de crianças e adolescentes. A prefeitura, assim, você pode votar, Camila? Eu? Não, não mais, porque a gente poderia, se tivesse feito a inscrição, certo? Até junho, você vai lá, já, olha, eu quero votar, participar da eleição dos conselhos tutelares. Pois é, vai ser agora dia 1º de outubro, a votação tem 89 locais de votação. Mas os eleitores dos conselhos, com toda certeza, é, já sabem mais ou menos, mas tem a prefeitura, o site da prefeitura de Fortaleza disponibiliza lá todos os locais, com endereço, são 89 locais. E vão ser eleitos 60 conselheiros e 60 suplentes. Pois é, a gente dá muito pouca importância, e eu acho, inclusive nós, quer dizer, que a gente podia ter feito um episódio todo completo a isso, ao Conselho Tutelar. A gente não alcança a importância disso, desse instituto, que é muito importante nos bairros. Inclusive, uma pessoa que estava me dizendo que muitas vezes é gente, cabo eleitoral de vereador, de deputado e tal, morrendo de medo deste ano, dessa eleição, encher de pessoal bolsominion, tá entendendo? Tem que ficar, a gente tem que prestar muito atenção ao Conselho Tutelar. Infelizmente, acho que tem gente que não sabe, nunca viu nem falar. Não, mas o pior é que as pessoas que mais precisam no fim até ouvem falar, porque são as pessoas que assim sempre são ameaçadas de que se chame o conselho tutelar, né? Então, ele influencia muito a vida das pessoas mais humildes, mais vulneráveis, está ali o conselho tutelar, e as pessoas usam como uma forma de ameaçar, tirar a guarda da criança e não sei o quê, vou chamar o conselho tutelar. Mas é um órgão super importante. E eu, assim, Inês, eu não sei você, mas a minha impressão é que o processo todo é meio mal. Não tem Mal muita divulgado. divulgação, né? É bem mal divulgado, e eu imagino que isso sirva a alguns interesses, né? Para manter certas figuras de poder ali nesses espaços que são muito influentes. Eu vejo também isso. Ora, mas ele dizia que a eleição mesmo para vereador, deputado, a eleição geral, às vezes a pessoa não está nem aí, quanto mais o Conselho Tutelar. For falar em eleição, o TRE vai auxiliar com urnas e tudo, tem o apoio do TRE.
Mas eu acho isso, que é pouco divulgado, é mostrado muito pouco a importância desses conselhos, sabe? Eu acho, tá aí. E eu boto minha culpa bato nos peitos. Minha máxima culpa, a gente podia também ter entrado, tipo assim, numa campanha. Gente, Não, e conselho seria bom tutelar. até no começo, né? Quando começaram a ter as candidaturas e até para as pessoas se inscreverem para poderem votar. De repente a gente mesmo tinha se inscrito. Eu não me inscrevo num negócio desses, não sabia. É isso, a gente fica sem saber, né? Pois então, É, aí eu acho isso assim que devia se dar mais valor e mais importância. é. Mas pelo menos estamos falando, mas é difícil. E vai ser no dia primeiro a eleição, no horário de eleição, de 8 da manhã às 17 horas. Outra Inês, coisa, pois é, eu ia te perguntar o seguinte: o caso do Limoeiro, o prefeito desaparecido, ganhou mídia nacional, né? ganhou, finalmente, porque inclusive tinham certos veículos da grande imprensa aqui do Ceará, a gente fala isso demais, né? Mas alguns veículos aqui do Ceará diziam: não, não vamos falar nisso, porque o prefeito José Maria Lucena, que já foi, ele foi ministro, Desembargador. né, desembargador federal da quinta região, nos fez muito favor. Olha aí, pagar o silêncio pelos favores que ele fez. Imagine que favor. Pois bem, porque o prefeito José Maria Lucena está com quase 9 meses desaparecido. Desaparecido, ele não pisa na prefeitura porque ele não tem condição, ele vive internado em hospital. E não passa a prefeitura para vice-prefeito, o que é normal. Você faz uma viagem, pronto. O governador viaja, o mano viajou, deixou quem? Deixa a Jade. Quando coincidiu outro dia, viajou Elmano, viajou Jade, eu bem íntima, Elmano, Jade, viajou o governador Elmano, viajou a vice-governadora Jade Romero, e quem ficou assumindo? O Evandro Leitão, que é o presidente da Assembleia. No caso da prefeitura, o prefeito ausente assumiria a vice, no caso da vice também tem o impedimento, o presidente da Câmara. Em Limoeiro não está acontecendo isso, é uma vacância de poder. O Zé Maria Lucena está com 9 meses que não dá o ar da graça, viram ele uma vez, parece assim, passando dentro de um carro, eu acho que talvez se deslocando do hospital, sei lá. Agora, semana passada teve uma sessão, o único vereador de oposição lá de Limoeiro, que é o Cabo Rubem, até do PL, ele convocou a sessão para dar início a uma denunciar, pois nem essa denúncia os outros vereadores votaram. Nada, nada. Aí, na véspera, na noite, inclusive me mandaram fotos, na noite anterior da sessão, que foi de sexta-feira de manhã, a filha do prefeito, que é a deputada Juliana Lucena, do PT, Partido dos Trabalhadores, Partido do governador. o partido do governador, ela reuniu os vereadores na casa dela, lá em Limoeiro, recebeu as fotos, o de carro parado na porta, dizendo como é que era para fazer. Ou seja, não era para aceitar a denúncia. Aceitar a denúncia era aceitar só os documentos, que ele está ausente, até, inclusive, tem até um documento do próprio presidente da Câmara, o vereador Denison, dizendo que nunca recebeu documento nenhum falando que o prefeito ia se afastar. Nada. Ou seja, são 9 meses de simplesmente um crime. Isso aí é contra a legislação. Está lá escrito, menina. Você se afasta 15 dias, você tem que pedir licença. Aí, no decorrer desses 9 meses, já houve, também já falamos aqui, vou só relembrar, um encontro com a vice-prefeita, a filha do quem manda lá, é a filha do Zé Maria Lucena. Aí a filha, que é a deputada, chegou para a vice, aí fez uma proposta, que podia se chamar até de proposta indecente, porque era assim, tá, você assume, mas você não bota ninguém em cargo de confiança, em cargo comissionado, deixa tudo como está. Como é que pode, rapaz? Você ser prefeito não teria de botar nem um secretário, uma secretária, sua secretária particular ali, né? Um secretário municipal, não. Nada. Aí a vice-prefeita disse
que não assumia. E outras coisas lá, bem cabeludas, que eu não vou dizer aqui, porque eu não posso provar, mas eu tenho certeza que é verdade. Mas se eu disser aqui, aí vai lá, né? Quem tem advogado para defender? Aí tem, eu chamo minha filha. Aí, mas eu não vou dizer. Coisas cabeludas. Olha, você vai assumir, mas você vai manter o pagamento de tanto, tanto, tanto para fulano. Não, 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 bem assim. Aí a vice-prefeita disse, não, vou não. Aí a tal de PROCAP, que é a Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública, também já foi desmoralizada. Mas o pessoal de oposição da cidade mesmo, ex-prefeito e grupos, a própria população de Limoeiro ainda confia nessa Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, que é o PROCAP, que realmente faça outra investida. Até hoje, o PROCAP pediu esse documento ao presidente da Câmara de Vereadores lá, para saber se o prefeito tinha pedido licença. Pronto, já recebeu? Não, nunca pediu. E ficou por isso. Agora, não é possível que ele não entre, o Ministério Público, porque se for esperar pelo Elmano de Freitas, né, o governador, não vai acontecer nada, porque parece que ele tem medo de perder o apoio dessa Juliana Lucena, que é a deputada estadual do PT, uma PT nova, né, recente. Ela é bem neo-PT, Nunca foi do novata. PT essa criatura. Nunca. É. Nunca foi do PT. Nunca. PTzinha nova. Pois tá Ela... aí. Agora, aí eu fico assim, injuriado com a dessa, rapaz. Juriado. Parece assim quem tá naquela novela, não era o Bem Amado que fazia tudo? Aquele, não tinha uma novela, Bem Amado? O prefeito fazia tudo? Pois O era. pior, Inês, é que a gente não sabe nem como é que estão fazendo as coisas mais assim, do dia a dia, né? Porque o prefeito assina muita coisa, ele tem que despachar. Camila, o que eu sei, o que todo mundo sabe, é que está tudo, a cidade praticamente parando. Como é que faz? Praticamente parando, porque ele precisa da assinatura dele. Se não for dele, já que ele não passou a procuração, nada, as atribuições para ninguém, não pode ser assinado nada. É, E quem fica manobrando tudo é a filha dele, a Juliana Lucena. Pois está aí. Ô novelinha, viu? Como diz só digo duas coisas, Pior que é mesmo. Bom, eu vou para o Nacional, porque tem duas questões essa semana, gente. Então, a gente está nessa terça-feira, dia 26, e hoje termina o mandato do Augusto Aras na PGR, Procuradoria-Geral da República. Vamos soltar, né? Vamos fazer uma festa, né? Soltar fogo de artifício, porque ou 4 anos jogados no lixo com esse homem passando lá sem fazer nada, só arquivando, engavetando tudo que vinha contra Bolsonaro, o papelzinho horroroso que esse Aras fez, e ainda saiu reclamando que foi injustiçado, narrativas que assim, foram mentirosas em relação ao desempenho dele, que ele fez muita coisa. Meu filho, pelo amor de Deus, as ações falam por si, né? Mas, enfim, Aras termina e o Lula ainda não disse quem vai ser o novo PGR, está nessa indefinição, pelo menos até o momento dessa gravação, que a gente está gravando no domingo, mas imagina-se que nessa terça-feira, dia 26, exista o nome, né, seja divulgado. Ele não diz ele diz que não tem nenhum compromisso com a lista tríplice feita pelo Ministério Público Federal, né, que já foi entregue a ele, então pode ser qualquer um. Tá muito difícil, o pessoal tá tentando jogar baralho, mas tá difícil de acertar quem é que o Lula vai botar, viu? Parece que tá bem indefinido. E tem uma segunda indefinição que também, não sei se vai ser resolvida essa semana, mas um fato é, Rosa Weber, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, se aposenta nessa quinta-feira, chega aos 75 anos, faz aniversário, parabéns Rosinha, né? A comadre Rosinha, vai se aposentar por obrigação, né, obrigatório, chega aos 75 anos, e a vaga dela vai ficar em aberto até que o Lula também defina o nome que vai sucedê-la. Aparentemente, pelo que a imprensa nacional está noticiando nos últimos dias, o favorito se tornou Flávio Dino. Você sabe, né, Inês? Flávio Dino está nas cabeças aí. Eu queria tanto votar no Flávio Dino para presidente. Pois é. Aí no jogo político a gente não sabe se é bom ou se é ruim ele ser ministro do Supremo. Eu, pessoalmente, eu tenho uma opinião assim, gosto muito do Flávio Dino, acho que ele é muito capaz e muito bom nessa parte jurídica também, mas ele é muito estrela, aí vai ser mais um ali para disputar os holofotes com o Xandão, com o Gilmar Mendes. Outra coisa, a briga dos partidos pela vaga dele no Ministério da Justiça. Já tá
Já enrolando. está enrolando, pois Já, é, eu já. acho, sei não, deixa É, quieto, gente. é, Deixa, por mim, deixava quieto, né? Por mim, mas é. não. E o segundo colocado ali, parece que outro nome muito cotado, é o Jorge Messias, que é o AGU do Lula, né, o advogado-geral da União, e que parece uma pessoa mais discreta, né? Mas também é aquilo, não se sabe se vai ser, se não vai ser. A possibilidade dele indicar uma mulher, e especialmente uma mulher negra, assim, parece que está longe de ser levado em conta. E eu, pessoalmente, lamento, acho que já são só duas agora, né? Duas mulheres, e vai ficar só uma, que é a Carmen Lúcia. É triste, né? Eu acho, em termos, assim, de a gente pensar uma instituição pública que toma decisões tão importantes, ter só duas mulheres é uma coisa bem bizarra. Mas, enfim, há muita discussão sobre isso e tudo mais. E aí, só para fechar, eu queria trazer, viu, Inês? Essa semana que Ah, passou, teve uma. Circulou uma fake news, inclusive figuras como o Sérgio Moro, o tal do Nicolas, umas figuras aí começaram a disseminar uma fake news sobre banheiro unissex, né? Que o governo federal tinha obrigado a instalação de banheiros unissex nas escolas, o que era mentira, absolutamente mentira. E o é. governo até se manifestou, tem um bocado de gente se manifestando contra essa mentira e tudo mais. Mas a minha questão é a seguinte: que fetiche é esse que eles têm com relação a banheiro, pelo amor de Deus? Que banheiro é esse que eles frequentam, que esse povo frequenta, que essa galera frequenta? O que é isso? A Priscila Costa, vereadora aqui, que é deputada federal agora também, do PL, também soltou, ficou reforçando essa fake news dos banheiros, que as meninas não podem mais ir no banheiro porque vai ter lá um marmanjo de barba esperando por O elas. Papa, É, olha disso. gente, que fetiche é esse que esse pessoal tem, Inês Apareceu? Que Cara, explica é tudo isso? doido, é tudo doente assim desse problema. Bom de fazer terapia, terapia para resolver esse problema. Só para te lembrar, Camila, se não tem aqui um vereador, o inspetor Alberto, um que foi quando teve aquele serial killer lá em Goiás, ele se largou daqui para ir atrás do homem. Você lembra Lembro. aquela famosa que a gente mangou? Foi muito. Pois aquele inspetor Alberto, a cara dele é de truculência, né? Ele uma vez arrancou uma placa num Cuca. Se lembra não dessa Lembro, história? lembro. Quebra-quebra é o mesmo que deu um tiro numa foto do Lula. Pronto. Ele tem essa tara pro banheiro, é um negócio esquisito mesmo. Como se estupro, como se violência contra crianças, adolescentes, mulheres, não fosse. Ou então eles não leem, né? Estatística. É. É a pessoa próxima, é o pai, é o avô, é a mãe, é a tio, é a tia, no caso dos homens, contra as mulheres. Ah, E dentro de foi casa, da muitas família. vezes, não é num É, tem no banheiro. banheiro, não, ô Priscila Costa, deve ser louca. E o Sérgio Moro também, divulgando, botando nas Divulgando. redes sociais dele. É, Diabo é isso. Mas, e por outro lado, eu acho que é porque ele não tem mais nem o que falar, assim, não pode mais mentir, daqui a tantos dias vai ter uma invasão da Venezuela, tananã, o Brasil vai virar isso, o homem vai casar, não tá entendendo? Aí eles ficam inventando essas besteiras, só pode. para alimentar o gado mesmo. Mas é impressionante. Assim, eu fico pensando que cabeça doente esses caras têm, né? Porque a gente fica, Doentia. assim, assustado com as falas da Damares e tudo, e ela foi eleita senadora, e falando esse tipo de barbaridade, como se fosse algo assim, realmente a grande ameaça. Cara, É, tem a outras coisas humanidade. muito mais Menina, pesadas. eu fico pensando se o Nelson Rodrigues, escritor, né, jornalista e escritor, que fazia aqueles crônicas e livros, se ele fosse vivo hoje, ele ia ter muito pano para as mangas, né, Material. só para dama da lotação, né, Uhum. dele, Nelson É. Rodrigues, que era aquela moça bem santinha, quando soltava a franga dentro do ônibus. Pois é, eu só penso quando falo isso, só penso que esse povo bolsonarista é tudinho assim, personagem do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues estava assim, ó, deitando e rolando, fazendo isso. Conhece esse povo aí. Pois, Inês, agora É, vamos para a hora do cheiro? Bora mandar um cheirinho? tu tem cheiro, né? Eu Olha, rocha tenho. aí. Pois Eu, é. eu tenho, ó. Deixa eu já mandar aqui, ó. Vou começar pela Raquel Dantas, que é arquiteta lá da UFC Infra, né? Então, eu vou mandar pro povo da UFC, gente, porque eu encontro esse pessoal e todo mundo vem tietar, eu acho muito massa. E, oh, meu Deus, pois um cheiro, viu, Raquel? E para Graciele Siqueira, que é diretora do Museu de Arte da UFC. Gente, olha, a coisa mais linda do mundo, o Museu de Arte da UFC, para quem não conhece ainda, para quem está em Fortaleza, é obrigatório
É um espaço gratuito, você chega lá, entra, visita e fica embasbacado com as obras de arte maravilhosas que estão lá. Tem agora uma exposição do Descartes Gadelha, que está incrível, muito forte. Fora as telas, né, que já estão lá, que são do acervo, que ficam lá em tempo integral, né, no MAUC. Mas, gente, é ir lá, passear, curtir, beber um pouquinho de arte, sabe? Daquela coisa maravilhosa, se sente feliz depois que sai de lá. E eu vou deixar esse cheiro grande para a Graciele, ó. Cheiro. E outra que também me pediu cheiro foi a Suelen, que também me tietou lá na UFC, e aí ela deixou marcado no Twitter, ó, cheiro Suelen. Teve um menino, eu fui esses dias no Mercado São Sebastião comprar queijo, comprar umas coisas lá, e o menino, eu tava na fila do queijo, o menino, ei, Cunhã, e eu não peguei o nome dele, mas já deixo meu cheiro pra ti, viu? Cheiro. Manda, Para o Inês. menino da fila do box do queijo do Mercado São Sebastião. Muita Exato. ação. Ai, ai. Eu também tenho os meus. Manda. Cheiro para Lila Mourão, que ela disse, menina, que num desses pré-carnavais que eu fui, e eu nem gosto de carnaval, né? Não. Pré-carnaval, ela disse que ela já bebeu uma dose de cachaça do marido dela. Viu? Eita! Olha aí, legal. É Olha, bem, aí é já foi verossímil, uma é dose. verossímil. Lila Mourão, um beijo para tu e para o teu marido, né? Aí, um beijo para Mônica Rodrigues. Vou mandar um beijo bem grande para o Bruno Bolacó, que foi assim que organizou um curso lá no jornalismo da UFC sobre podcast. Era um curso sobre o olhar da comunicação, um podcast sobre o olhar da comunicação. Foram 2 semanas, e veio também convidada para ser orientadora do curso, professora Paula Melani, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, gente finíssima, super simpática. E no último dia, convidaram as cunhãs para falar. Aí, as cunhãs fui eu. Mas Aí a eu, Inês vai ali pelas 3. olha, a outra. Aí tu tá ocupadíssima lá na tua coordenadoria, a outra lá no Jalapão, aí lá vai eu. Mas foi ótimo. Eu adoro conversar com a juventude, adoro. A monitora era a Odara Creston, e, menina, assim, foi uma conversa assim, de 2 horas, foi ótimo, foi ótimo. Foi beijo, e beijo para todos eles, todos os meninos de lá. E beijo para a Lila, já mandei. Beijo para a Mônica Rodrigues, já mandei. Agora um beijo especialíssimo para o DJ Marco. Chegando eu, fim de semana, lá no aniversário da Ana Márcia, que foi lá no Tempero do Mangue. Aí ele estava um DJ lá tocando. Ei, olha a Cunhã, Inês, nanã. Gente fina, eu conheço até o pai dele. O pai dele é o Marcão, que é músico, tem uma banda de carnaval, geralmente com criança, lá no Passeio Público, todo carnaval. E ele, eu o vi criança, mas vi agora nesse fim de semana um homem, por sinal lindo, simpático, mandou alô na hora que a banda estava tocando. Menino, foi maravilhoso. Beijo para tu, Marquinhos. O pai dele é o Massa. Marcão, ele é o Marquinhos, só que ele é irmão. Pronto. Pois pronto, gente. Chegamos ao final de mais episódio. Que bom que você ficou com a gente até agora. Coisa boa, brigadíssima. Lembrando que se quiser se tornar um assinante e quiser participar do próximo episódio extra, dá tempo, assina aí. Pode ser a partir dos R$ 10. Você pode fazer isso pelo apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pode ser pela plataforma Aurelo. Você escolhe o melhor jeito para você. No apoio nas redes sociais, tivemos a empresa Ponto Indie, a produção do episódio é feita por mim, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças, que está no Jalapão, mas participou diretamente deste episódio. A trilha sonora é a música Barroda Gagá da banda Breculê. E é isso, povo. Obrigadíssima. Até a próxima semana. Tchau. Beijos, beijos, abraços, cheiro e tudo.